E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o John do RIM Brasil. Esse aqui é um projeto piloto para um possível programa sobre RIM no Brasil. No último dia 27 de janeiro, Mika Karppinen, também conhecido como Gas Lipstick, baterista do RIM, deixou a banda após 15 anos. Em uma carta aberta no seu perfil no Facebook, ele comentou que estava deixando a banda por motivos pessoais e, de certa forma, musicais, visto que ele não estava mais 100% na banda. Gas Lipstick não é o baterista da formação original do RIM. Ele substituiu Rantala, também conhecido como Patika, em 99. Ele fez uma turnê, alguns shows com a banda, e em um certo momento de um show, Vili falou para a plateia: "E com vocês o novo baterista do RIM, Gas Lipstick." Esse momento ele falou em uma entrevista que foi um dos momentos mais marcantes da carreira dele no RIM. Gas Lipstick teve uma carreira sólida antes de integrar o RIM. Em 99 ele tocou em bandas como Dementia e uma banda chamada Kyria. Essa banda era com membros que viriam a ser no futuro do Amorphis. Era uma banda de nu metal no estilo do Faith No More e fez um sucesso relativo no começo dos anos 90. Em 98, Gas tocou ao lado do Taro, banda conhecida dos irmãos Yetala, entre eles Marco, baixista do Nightwish. Ele tocou 15 shows substituindo Pecco, baterista original do Taro. Pra quem não sabe também, Gas foi road do Stratovarius, técnico de bateria, nos anos 90, e ele aparece no DVD Visions of Europe, Visions Live. Gas sempre foi um fã de metal pesado, death e black e thrash metal principalmente. Ele é um grande fã de Dave Lombardo, do Slayer, e um grande fã de Morbid Angel. Apesar do estilo do Gas ser sempre um estilo de metal agressivo, ele tocou no primeiro CD do Cotpelto, o Timo Cotpelto do Stratovarius, em 2002, Waiting for the Dawn. Ele toca em duas canções do CD, uma pegada bem power metal. Em 2004, Gas se junta com membros do Amorphis para formar uma banda chamada To Separate the Flesh from the Bones, uma banda de estilo grindcore, uma banda que fez uma certa fama na Finlândia no começo dos anos 2000. Gas sempre foi um músico que teve uma intimidade bem legal com os fãs. Ele possui perfil no Facebook, Twitter e principalmente no Instagram, onde ele posta várias fotos de comidas e lugares exóticos por onde ele passa. No seu Facebook, que ele divulgou a carta de despedida da banda, e ele sempre colocava vídeos e fotos, não da banda, é claro, por se tratar de algo preservando a imagem de seus colegas, mas de lugares e tudo mais. Sempre ao final de cada show, Gas tinha como hábito saudar os fãs, agradecer pela presença, pegar bandeiras e presentes, tocar baquetas. Sempre foi um cara muito agradecido aos fãs pela sua fama e, de certa forma, pelo seu sucesso. Gas é muito bem casado com a fotógrafa Natalie Karppinen. Eles se casaram em 2008 numa cerimônia reservada com a presença dos membros do RIM. Em 2009 nasceu sua primeira filha. Ao meu ver, o fim da banda com Gas começa no fim da Screamworks Tour em 2010, agosto de 2010, no Sonisphere Festival. O festival que aconteceu na Finlândia marcou as apresentações ao vivo da banda até 2012, quando ela se apresentou no Helldon. Durante o verão de 2011, a banda se reuniu para começar a compor as novas canções para um futuro CD. Nessa mesma época foi alegado por Gas e pelo próprio Vili em entrevistas que ele teve problema nos nervos dos pulsos. Ele não conseguiria mais tocar a bateria por um bom tempo, segundo o seu médico. A banda então decidiu esperar Gas se recuperar para ele conseguir voltar 100% para a banda. Uma frase que Vili falou na época ficou bem famosa, que sem Gas não há RIM. A gravação do Tears on Tape aconteceu em 2012. Ela teve a banda toda em estúdio no Finnvox Studios, conhecido por gravar já nomes finlandeses como Children of Bodom, Nightwish, Stratovarius e o próprio RIM. E, segundo Gas, são as suas melhores gravações na sua estadia no RIM. Em 2014, pela primeira vez na história do RIM, a banda se apresentou na América do Sul. Argentina, Chile e Brasil foram os principais lugares onde a banda nunca havia tocado e teve a oportunidade de tocar, marcando, quem sabe, os últimos shows com a formação clássica que nós temos a oportunidade de ter visto. Pra quem não sabe, no Kyria, Gas compunha e arriscava alguns vocais até. Na carta ele relata que no RIM ele não teria espaço para compor, visto que Vili Valo faz 90% de todas as músicas e letras. Isso me lembra um caso bem parecido que aconteceu aqui no Brasil na banda de metal Angra, onde Aquiles Priester saiu em 2008 e um dos motivos, entre outras tretas, foi que ele não teria espaço para compor, visto que na sua banda principal, Angra, ele tinha a oportunidade de compor e até cantar. No caso do Angra, o principal compositor, depois da saída de André Matos, foi Rafael Bittencourt, onde ele escrevia, cantava e tocava. Eu vejo esse paralelo muito comum entre Valo e Bittencourt, visto que são ótimos compositores e grandes músicos. Durante o ano passado, Gas vendeu a sua conhecida como RIM Ultimate Classic Drum, que é a sua bateria clássica com 3 tons, cada um com uma letra
do Rin. Essa bateria foi vendida para a Califórnia e quem sabe aí marcava um desprendimento dele em relação ao seu apego ao Rin. Muitas pessoas falam sobre Ville tocando bateria no próximo show, que já está marcado agora para o verão europeu. Eu não vejo o Ville tocando e cantando, só se for tipo roupa nova, microfonezinho e vai. Outras pessoas já cogitaram a ideia de Jesse Oliver, também conhecido como irmão de Ville. Eu já vi ele tocando baixo, ele tem uma banda onde ele é baixista, mas não sei se ele conseguiria tocar bateria ou se ele toca bateria. O nome que eu vejo mais provável é Seppo Tarvainen. Ele tocou na turnê do Daniel Lanois de 2011, do volume 2, o segundo CD de Linde nos vocais e guitarra. É um excelente baterista com uma pegada death metal e ele, pelo que eu sei, está sem banda. Ultimamente, Gass vem postando em seu Facebook fotos dos lugares onde ele passa em Hollywood, onde ele está morando na Califórnia. Sim, Gass mudou para os Estados Unidos com sua mulher e filha. Nos últimos dias foram vistos alguns vídeos e fotos ao lado de ninguém menos que Bam Margera. Sim, o cara que trouxe o Rin para os Estados Unidos. O que é certo é que o Rin já tem um show marcado. Se vai anunciar o seu baterista, sim ou não, ainda não sabemos. Espero que seja alguém capacitado para suprir a ausência de Gass, que é um cara que com certeza vai deixar um grande vazio na banda. Se você gostou desse vídeo, então assine o canal e curta o vídeo e nos vemos na próxima.